Por que se utiliza o pão e o vinho? Isso pode ser substituído por bolo, suco de uva? Como que é essa história aí? O pão e o vinho são as matérias, né? Cada sacramento tem a matéria. Então, a matéria do sacramento da Eucaristia é o pão, no caso da nossa igreja de rito latino, o pão ázimo. Pão ázimo significa o pão sem fermento. Isso também está disciplinado, né, no direito canônico, cânon 931. A celebração e a distribuição não é esse aqui não. Deixa eu achar aqui. E até houve também Pode seguir. 924. O sacrossanto sacrifício deve se celebrar com o pão e o vinho, ao qual se há de juntar uma pequena quantidade de água. O pão deve ser de trigo puro e recente, e o vinho deve ser natural, fruto da videira e não corrompido. E aí no 928 vai dizer que sejam 926, que o pão seja pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. Então, a matéria faz parte para a validade do sacramento. Então, não pode substituir o pão por alguma outra coisa. E nem o vinho. Aí tem a questão, por exemplo, das pessoas que não podem consumir o vinho. Sim. Né, por questão que são adictos, né, não podem, pessoas abstêmias que não podem consumir o vinho, ainda que seja uma gota. Aí há uma permissão especial para que se celebre com o chamado mosto, né, que é um suco de uva não fermentado natural, que a igreja permite para esta pessoa. Né? Mas não é assim o próprio padre que chega por conta própria. Não, aqui a gente é contra o álcool, só vou celebrar com suco de uva. Não, ele não tem o poder para isso. Né? A matéria tem que ser o vinho, sob pena de invalidade do sacramento. Né? Aí é o bispo, né, a Santa Sé, que vai dar esta liberação em cada caso concreto, que, né, vai ser estudado devidamente. Então, esta é a matéria do sacramento. Pão ázimo e vinho, né? Vinho mesmo da uva. Sim. E a matéria sendo o pão e o vinho, por que na maioria das missas as pessoas não recebem a comunhão em duas espécies, salvo em algumas celebrações especiais, né? Como o Corpus Christi? Por que isso acontece? Então, a comunhão nas duas espécies, ela pode ser dada em situações que a própria igreja vai prever, que, por exemplo, numa festividade, numa missa conventual, né, a igreja então vai ter uma série de possibilidades onde a comunhão pode ser dada nas duas espécies. O porquê disso? Porque quando a gente recebe a comunhão somente na espécie do pão consagrado, ali está o Cristo todo. Seja somente no pão consagrado, seja somente no vinho consagrado. Né? Comungar somente na espécie do pão não diminui em nada os efeitos e a eficácia deste sacramento na nossa vida. É claro que a comunhão nas duas espécies expressa, vamos dizer assim, de um modo mais completo a nossa participação no corpo e sangue do Senhor. Mas aí são motivos pastorais que a igreja vai ponderar, né, justamente por ali ser algo tão importante, sagrado para nós, que a igreja vai ter critérios ali de quando se justifica a comunhão nas duas espécies ou não. Então aí, geralmente, via de regra, a comunhão então na espécie do pão. Vai ter, como o padre falou, situações
específicas onde a igreja vai dizer. E também não só essas situações para o povo de um modo geral, mas pessoas que têm funções dentro da missa, então que podem ser admitidas à comunhão nas duas espécies. Por exemplo, sacerdotes concelebrantes, diáconos que estão servindo na Santa Missa, os próprios ministros, né, missas conventuais, institutos religiosos, batismo de adulto, crisma, admissão na comunhão da igreja, quando há casamento na missa, ordenação de diácono, instituição de ministérios, envio de missionários leigos. Então são ocasiões particularmente expressivas para a comunidade cristã reunida em torno do altar. Então, assim, são várias ocasiões que então a igreja permite a comunhão nas duas espécies. Sim, mas igual você falou, vamos dizer assim, dá na mesma, né? Sim, sim. É importante. A igreja vai ter às vezes um cuidado, um zelo pastoral, né? Até mesmo existem comunidades que o padre conduz essas pessoas a uma educação litúrgica para comungar corretamente nas duas espécies. Mas quando não tem isso, e às vezes é difícil, porque como a missa é aberta a todos, de repente nem todos que estão ali são essas pessoas que têm essa preparação. Né? Então, por exemplo, a pessoa que, como a comunhão pode ser dada na mão ou na boca, então às vezes nas duas espécies é complicado você dar na mão, porque é a questão de talvez escorrer o precioso sangue do Senhor, pingar no chão, ou molhar o dedo da pessoa e a pessoa fazer assim, né? Bom, não tem noção porque não pode fazer isso. Sim. Mas há lugares onde o povo já tem uma preparação. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui visitar meu irmão nos Estados Unidos, então lá tinha a igreja, né, que celebrava na língua portuguesa, e lá a comunhão era nas duas espécies. Eu não sei como é que eles fizeram na questão da pandemia, porque era nas duas espécies e era a comunhão no pão, na hóstia. Primeiro você comungava a hóstia e depois você comungava no cálice. Nossa. Então fica o ministro e aí chega a pessoa aí, toma um golinho, chega outro, toma um golinho. Todos, né? Caramba. São vários cálices, são vários ministros com vários cálices, mas é a própria pessoa tomando o cálice. Nossa. Então, quer dizer, é um pouquinho mais demorado, dá um pouco mais de trabalho para os ministros, né? É bonito, vamos dizer assim, mas aí tem que levar em conta, né, uma série de fatores. Sim. Se chega ali uma pessoa que, né, não tem, às vezes, um entendimento e, vamos dizer, dá uma virada lá que toma tudo, né, e não deixa por mão de trás. Meio animado lá, eita, não.